Aí no outro slide. Boa tarde. Hoje nós falaremos a respeito de Benedito Monteiro, que é o nosso renomado autor paraense. O nosso grupo ele é composto por Deone Lameira, José Nivaldo, Juliana Lara e eu, Sherlon Salles. E de agora em diante eu falarei um pouco da vida de Benedito Monteiro. A vida de Benedito Monteiro, jornalista, advogado, escritor e político. Nascido e criado às margens de Amazonas, em Alenquer, no estado do Pará, nasceu no dia 1º de março de 1924, filho de um fazendeiro chamado Lugero Burlamarque Monteiro e Heribertina Batista Monteiro. Estudou o primário no grupo escolar de Alenquer e fez o curso de Humanidades no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, na década de 40, em Belém, completando seus estudos de ginásio no Rio de Janeiro, onde cursou Direito na Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ. E em 1945, ainda no Rio de Janeiro, ele exerceu jornalismo na imprensa local. E é através da editora Célio Valverde que ele consegue publicar o seu primeiro livro de poesia, que é o Bandeira Branca. Próximo. Mesmo tendo passado um bom tempo estudando no Rio de Janeiro, Benedito ele volta para o Pará, onde se forma pela Universidade Federal do Pará em Direito, com especialização em Direito Agrário. Ele foi também promotor em Alenquer de 1954 a 1958. E ainda no ano de 1958, ele foi eleito deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sendo empossado a segunda vez em fevereiro de 1962, tendo sido cassado, né, tanto o mandato quanto o próprio, nas matas de Alenquer pelo regime militar de 64. Ficou preso e incomunicável, sendo torturado e marginalizado por diversos meses. Teve seus direitos políticos suspensos por mais de 10 anos, sendo anistiado somente em agosto de 1979. Benedito ele pregava uma política voltada para o povo, para as populações ribeirinhas, chegando a apresentar à Assembleia Legislativa do Estado do Pará um projeto de reforma agrária de fato. E por conta dessas atitudes dele, ele era taxado como comunista subversivo. O autor havia coletado já material com falas de ribeirinhos em fitas cassete, fez anotações em ficha, tudo material para fins acadêmicos. Porém, os militares, quando invadiram o escritório dele, tomaram todo aquele material como material subversivo e deram fim. E o restante que sobrou desse material, sobrou na mente dele, no caso, ele utilizou como base para a criação de muitas das obras dele. Quando ele recuperou seus direitos políticos, ele se candidata nas eleições de novembro de 1982 pelo PMDB. Só que ele conseguiu apenas uma suplência. Mas em julho de 1985, ele assume o mandato por conta de que o deputado Ronaldo Campos, candidato à prefeitura de Santarém na época, pediu licença naquele ano. Próximo. No seu primeiro discurso na tribuna da Câmara, Benedito Monteiro expôs um cartaz com uma foto. Inclusive, a foto está sendo mostrada agora no slide. E nesse cartaz, nessa foto, ele está algemado, descalço e cercado por policiais. Que é quando ele foi preso, né, nas proximidades de Alenquer. Ele expôs também que, por conta do golpe militar, tanto ele foi torturado e sofreu violências, quanto os seus próprios pais, né, foram presos e torturados para que entregassem ele. Depois que saiu da prisão, dedicou-se ao exercício de advocacia agrária. E nos seus últimos anos de função, foi advogado militante. Ele atuou também no cargo de Procurador-Geral do Estado e Secretaria de Obras, deixando a Câmara dos Deputados no final da legislatura, em janeiro de 1991. Abandonando a vida pública, Benedito Monteiro passa a se dedicar exclusivamente às suas atividades como escritor. Ele foi integrante da Academia Paraense de Letras, também da Academia Paraense de Jornalismo e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Casou-se com Wanda Marques Monteiro, com quem teve 5 filhos. Próximo.
Há de se concordar que a tetralogia amazônica de Benedito Monteiro, que é composta por esses livros que estão aí no slide no momento, que é Verde Vago Mundo, O Minossauro, A Terceira Margem e Aquele Um. Essa tetralogia ela é tão notável e prestigiada que até mesmo na Europa, em alguns países como Itália, Alemanha, Holanda e Portugal, as suas obras estão sendo traduzidas e utilizadas para fins de estudos acadêmicos. Próximo. Aqui nós podemos ver algumas obras de Benedito Monteiro. Ele, ao longo da vida dele, publicou muitos trabalhos. Então, a gente pode ver aqui algumas delas, além dos que já foram citados no slide anterior, nós podemos ver aqui o Carro dos Milagres, de 1975, que já foi, Carro dos Milagres já foi leitura obrigatória do Enem, né? Direito Agrário e Processo Fundiário, de 1981. Temos aqui Maria de Todos os Rios, de 1992, só um adendo em relação a essa obra. Em uma entrevista, ele comenta com o entrevistador que, na época, era o último livro que ele tinha publicado na Holanda. E ele diz que recebeu visita de alemães que estavam fazendo um estudo mais aprofundado das obras dele e, em seguida, recebeu outras visitas de outras pessoas de outros países com o mesmo intuito, com a mesma finalidade, de fazer esse estudo aí, para a gente ver, né, a questão, qual é o grau de importância dessa obra dele. Temos aqui Transtempo, de 1993, que Transtempo ele é uma espécie de autobiografia de Benedito. Deus, Discurso sobre a Corda, de 1994, Como se faz um guerrilheiro, de 1995, e Poesia do Texto, de 1999. Próximo. O Benedito Monteiro ele veio a óbito em Belém, no dia 15 de julho de 2008, e, apesar de lutar arduamente contra o câncer, o escritor chegou a concluir o último livro e deixa um incomensurável patrimônio cultural, tanto para o Pará quanto para o Brasil e quiçá para o mundo. Ao terminar de escrever O Homem-Rio, ainda no hospital, o autor fecha o ciclo de sua saga amazônica, protagonizada pelo caboclo Miguel dos Santos dos Prazeres. E, de agora em diante, nós veremos um pouco mais acerca das obras dele em específico. De professora e aos demais colegas, eu me chamo Deone Lameira e irei falar sobre as obras do escritor, mais precisamente sobre a obra Verde Vago Mundo, que faz parte da tetralogia amazônica. E essa obra ela ganhou bastante prestígio e destaque dentro e fora do Brasil. Bem, por estranho que pareça, fui despertado para a literatura e até para a vida, pelo romance Chove nos Campos de Cachoeira, de nosso conterrâneo Dalcídio Jurandir. Porém, a obra que leio e releio sempre com renovado interesse é a de Dostoiévski. Na literatura brasileira, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa são os autores que mais têm afinidade comigo. Evidentemente que, falando de autores em geral, não poderia deixar de citar nomes como dos latino-americanos Alejo Corpetin, Astúrias, Vargas Llosa e Cortázar, que recentemente têm enriquecido o patrimônio literário. Bem, eu peguei esse trecho de uma entrevista que o escritor fez ao jornal O Estado do Pará, em 1977, onde ele fala sobre esse despertar para a literatura. Então, o escritor Benedito Monteiro, ele teve a sua estreia um livro de poesia intitulado Bandeira Branca, e a propósito irei ler 2 trechos de um dos poemas intitulado Insatisfação. Pode passar. Trago no corpo o frio desfibrador das endemias, a lama das terras alagadas e o soturno roncar do Amazonas, quebrando e inundando verdes matarias.
Trago nos olhos o horizonte verde, sempre verde, da terra imensa e misteriosa, a realidade triste, sempre triste, dos homens que vivem nas lendas maravilhosas. Bem, podemos ver características amazônicas dentro desse poema, em uma das citações que fala a lama das terras alagadas, o soturno roncar do Amazonas, verdes matarias, no horizonte verde, sempre verde, a realidade triste, sempre triste, e as lendas maravilhosas. Pode passar, Nil. Podemos observar com mais clareza essas características dentro do enredo da obra, Verde Vago Mundo. Nos narra o retorno de um militar, o Major Antônio, que chega na Amazônia a fim de resolver a questão da venda de umas terras a ele pertencentes. Esse viajante traz consigo um gravador onde pretende documentar a fala dos habitantes locais de suas histórias, como se jamais tivesse pertencido a este meio. Bem, como Benedito ele andou muito no interior, nas campanhas políticas, ele recolhia muito a fala das pessoas que ali viviam. Então, ele tinha muito documento e muito interesse. Em uma dos estudos que eu fiz a respeito do escritor, eu recolhi em um artigo que dizia que ele tinha muito interesse de fazer uma tese sobre linguística, de tanto interesse que ele tinha nessa linguagem. Mas como aconteceu o ápice da Revolução naquela época, os militares entraram na casa dele e destruíram todas aquelas compilações que ele havia feito. E o que sobrou, ele construiu os personagens, e um dos personagens principais que faz parte da sua obra foi Miguel dos Santos Prazeres, que é o personagem que a gente pode dizer máximo de toda a obra de Benedito. Pode passar. Como eu já havia falado anteriormente, os elementos marcantes das suas obras, que é floresta, religiosidade, o caboclo, a enchente, o igarapé. Chegava em gozo da licença numa pequena cidade do interior da Amazônia para vender as propriedades que me tinham ficado como herança. Pode passar. O assunto está tratado na narrativa. Essa narrativa, ela abrange muito a questão, o contexto histórico, político, econômico, social das cidades amazônicas. E Verde Vago Mundo apareceu no auge da censura militar, quando se encontrava no poder o presidente da República, General Emílio Médici, responsável pela frase mais truculenta da história da ditadura militar no Brasil, caracterizada pela intensa censura à produção intelectual e cultural do período. Apesar disso, o romance foi publicado sem censura prévia. Esse fato tem intrigado os estudiosos da obra de Monteiro, já que ele era um ex-preso político caçado. Ou seja, o interesse maior da censura eram pelos filmes que passavam tanto no cinema quanto na televisão, e também sobre os teatros. Por quê? Porque ele abrangia muito ao público, ele tinha um poder, um alcance maior. E os livros, a literatura, eles não tinham muita preocupação devido ao número reduzido de leitores. Pode passar. Algumas de suas obras que eu coloquei aqui, mas o nosso colega Shirlon já falou um pouco mais detalhado, né? Bandeira Branca, Verde Vago Mundo. No caso, Verde Vago Mundo, o Minossauro, a Terceira Margem, aquele faz parte, como eu já havia falado anteriormente, da tetralogia amazônica dele. E o Carro dos Milagres, Direito Agrário e Processo Fundiário, Transtempo e Maria de Todos os Rios. Agora irei passar a voz à minha colega Juliana Lara.
Boa tarde, professora. Boa tarde aos demais. Bom, dando continuação na nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre as características gerais e vou fazer uma análise do conto Carro dos Milagres, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, capa. Estamos aqui com o livro. Então, vamos lá iniciar nossa apresentação. Bem, o primeiro ponto que nós temos aqui é o maravilhoso e o fantástico. Ele vai estar ali muito presente nas obras do Benedito Monteiro. Essa é uma característica, né, aí do pós-modernismo. E como é que ele vai estar presente nas obras do Benedito? Ele vai estar presente principalmente aí com as lendas e os mitos aí da Amazônia, que eles vão tomar de conta aí de todas as obras, né, do Benedito Monteiro. Então, dentro das lendas, dentro desses mitos, nós vamos ter o encante. O que é o encante? O encante, ele pode ser objetos, seres humanos, animais, que eles podem passar pelo processo de encantamento, ou então eles já são encantados, como é mais o caso dos mitos e das lendas. O que acontece? Nessa questão envolve muito o sobrenatural, porque geralmente vai acontecer na narrativa um momento que vai acontecer esse encantamento ali daquele ser, daquele objeto, e aí vamos chamar o processo do encante, né? Que é essa questão das lendas e dos mitos aí está presente, e é por onde, né, o Benedito Monteiro ele vai estar inserido nessa parte aí, toda a narrativa dele sobre o maravilhoso e o fantástico. Além disso, o religioso também e o sobrenatural, né, vai estar presente na obra dele, bastante presente na obra dele. Nós vamos ver essa questão aí da fé e da religião, inclusive no conto, né, que vamos analisar, vai estar presente essa questão muito fortemente aí na obra do Benedito. Próximo. O 2, aqui, o pastiche. O pastiche, ele é uma forma de diálogo com obra de outros autores. O que seria? Ele seria uma imitação da obra, mas não é uma imitação apenas para fazer crítica. Ele pode ser uma imitação para homenagear um outro autor, pode ser uma imitação para fazer crítica também. E o Benedito Monteiro, ele utiliza em seus romances o diálogo com a ficção do Guimarães Rosa. Ele vai utilizar bastante. Como vai se dar aí essa forma de diálogo? O Benedito Monteiro, ele gosta muito de utilizar também a figura do viajante, da pessoa que está caminhando. Isso é o que vai dialogar aí com as andanças, por exemplo, dos jagunços, no livro do Guimarães Rosa, ali no Grande Sertão Veredas. Então, essa é a ideia que vai haver, né, o diálogo que vai haver dentro da obra do Benedito Monteiro, que conversa com a obra do Guimarães Rosa. Mas não somente por isso. Essa é uma forma também, além de fazer esse diálogo, é uma forma de demonstrar, geralmente, de denúncia, uma forma de denunciar alguma coisa. Nesse caso, seria o autoritarismo presente e a invisibilidade de alguns indivíduos. Então, como no Grande Sertão Veredas são jagunços, aí na obra do Benedito Monteiro vão ser os indivíduos invisibilizados, quem? Os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas ali. Então, os mestiços também, os camponeses, todos esses indivíduos aí invisibilizados, ele vai colocar aí em voga, ele vai vir à tona com eles aí para dentro da sua obra. Então, o pastiche ele é essa forma aí de imitação para fazer uma crítica ou uma homenagem ao autor. Então, ele sempre dizia que ele dialogava também, que ele gostava muito, se afeiçoava bastante a obra do Guimarães Rosa e a do Graciliano Ramos, por isso vai haver essa conversa. Bom, aqui no ponto 3, temos a violência vivida pelas capitais. A violência vivida pelas capitais, a gente sabe que se intensifica também aí no pós-modernismo, tem toda uma questão histórica e social por trás. E o conto, né? Como vamos analisar um livro de contos, não vamos analisar o conto, ele representa essa realidade aí que era presente nos anos 60. Como é que ele representa? O conto, né, pela fragmentação até mesmo. Então, a cultura de massa e essa violência ela vai estar presente também na obra do Benedito e a fragmentação do dia a dia. Pode passar essa parte. Ponto 4 aqui nós temos o realismo mágico,
que é uma característica aí presente no polimodernismo, que também vai estar explícita ali na obra do Benedito Monteiro. Para falar sobre o realismo mágico, nós temos que lembrar o boom de 60 e 70, que foi um período ali que vão ocorrer uns regimes de exceção ali, porque é um período histórico, vai ocorrer esse regime de exceção, e o boom ele vai refletir na literatura também. Nos finais do século XIX e início do século XX, vai haver uma resposta, né, da literatura contra ali o realismo naturalismo, e vai haver essa resposta que vai ser a utilização dos elementos do mágico, né, e do fantástico. Então, o realismo mágico, como é que ele é presente aí na obra do Benedito Monteiro? O Benedito Monteiro ele tem uma relação interessante na sua narrativa com as cores. As cores aí na narrativa do Benedito Monteiro, elas representam muito mais que nuances, que traços. Então, essas cores, elas vão ter aí um caráter muito mais profundo do que simples nuances, tá? É uma possibilidade assim, de relação de um conteúdo utópico, como se o indivíduo que está presente naquele território ele se identificasse com ali. É a forma que o indivíduo ele reconhece o seu território. Aqui temos um trecho. Os santos, os anjos, as imagens se embaralhavam nas cores dos mármores, das pratas, dos ouros. Olhos de vidro, cabelos de fogo, cara de luz. Luz, meu compadre, luz de tanta luz. Então, esse trecho aqui, inclusive, tirado de O Carro dos Milagres, que ele está dando aí, dizendo, né, quando ele chega na Basílica lá, de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, ele vai dizer aí o tanto de luz que tinha ali dentro, né? Mas aí você pode ver que ele não fala só luz, tinha muita luz. Não, ele fala cara de luz. Então, as características aí físicas e outras, né? Além de físicas que ele vai dar para a própria cor. Essa é uma relação interessantíssima que está presente na obra do Benedito Monteiro, assim, de forma para representar o realismo mágico. Próximo. A fragmentação textual. Bom, a fragmentação textual, ela é uma representação da fragmentação do que está acontecendo já na realidade da época. Então, vamos ter esses textos aí, esses trechos fragmentados, criando aí uma realidade urbana estilhaçada, né? Que demonstra essa rapidez aí da vida cotidiana e demonstra também a exclusão, né, de alguns indivíduos aí da vida. Mantém-se, às vezes, a tradição realista regionalista e também a presença forte do humor. O humor é uma coisa que também tem muito na obra do Benedito Monteiro, vai estar presente bastante aí na obra dele. Eu quis destacar esse trecho aqui, né, interessante. Tanto o romance como o conto vem envolvendo temáticas variadíssimas que vai da caracterização de problemas individuais aos espaços do imaginário em aberto, passando por aspectos relevantes da realidade social brasileira. Esse trecho aqui de Proença Filho, Domício Proença, perdão, ele vai nos dizer aqui, né, que são as questões da narrativa aí, são aspectos que começam individuais e depois eles vão passar, né, vão passar pelos espaços do imaginário e eles vão também tratar de aspectos relevantes da realidade social. Então, isso ocorre muito com os personagens do Benedito Monteiro. Começa uma coisa mais individual e envolve questões sociais. Vai envolver a questão da religiosidade, a questão do medo, do sobrenatural. Então, envolve a questão da violência também na sua narrativa, nas suas histórias, seus romances. Aí no conto também tem muito forte essa realidade. Pode passar. Bom, gente, agora falando, né, sobre a nossa obra, O Carro dos Milagres. Resumidamente, né, porque todos devem ler, primeiramente, o conto e o livro completo, mas O Carro dos Milagres ele é uma obra muito reconhecida do Benedito, ficou muito, muito famosa, muito reconhecida aí no livro dele. Por quê? Dá nome ao próprio livro, né? O nome do livro, o título do livro é O Carro dos Milagres. E o que acontece? O personagem, né, que estima-se aí que seja o Miguel dos Santos Prazeres, apesar
de não estar claro isso, por isso está entre aspas aí nos personagens, porque o Miguel dos Santos Prazeres não tem o nome dele ali nesse primeiro conto, mas todos os outros contos ali, vários outros contos e outras narrativas do autor, eles vão descrever que quem conta essas histórias, essas andanças, essas aventuras, é o Miguel dos Santos Prazeres. Então, o Miguel vai sair ali no cortejo do Círio, ele vai pagar uma promessa para sua mãe, que fez uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré, que ela iria colocar, né, um barquinho ali, aquele barquinho de Miriti, que nós conhecemos aqui, ela iria então colocar no carro dos milagres, se ele se salvasse. Ele sobrevive, então ele precisa cumprir essa promessa. E no caminho vão acontecer aí inúmeras aventuras. Ele nunca tinha visto o Círio aí, então ele vai naquele cortejo, muita gente, e ele acaba perdendo o barco, né? O barco é pisoteado. Nisso ele já tinha bebido algumas coisas, né? Então vai acontecer todo um processo aí, todo um processo de aventura ali durante aquele trajeto do Miguel, e ele vai, isso ele antes está conversando com o seu compadre, ele está contando por que ele está pagando aquela promessa e tudo, e vai acontecendo essas aventuras. Então, o Carlos dos Milagres, Benedito Monteiro, ele foi premiado, como nossa amiga já falou, na Academia Aparência de Letras, e conta aí a história do caboclo que veio da Mata Amazônica contar essas suas histórias. O conto, que dá nome ao livro, né? Ele é narrado em primeira pessoa, o tempo é cronológico, com feedback dos tempos de infância, e o espaço físico é o Largo da Sé e as ruas ali que vão passar o cortejo do Círio. Os personagens é o Miguel dos Santos Prazeres, entre aspas, compadre de cachaça, que é o primeiro que ele está conversando, um compadre que perde o seu filho ali no cortejo, acontece uma coisa trágica, que o compadre ali manda o filho dele comprar balões para ele soltar no Círio, e aí acontece uma tragédia que o gás lá explode, causa uma explosão e fere muita gente, mata muitas pessoas, e o filho dele é um dos que está lá no meio. Porém, depois vai se descobrir que não era, né, realmente o filho dele, que eles pegaram o corpo enganado e depois de fazer o velório, toda a coisa ali, eles vão descobrir que aquele não era o menino. Então, os personagens secundários, a mãe do Miguel, né, as beatas, o comissário, o comadre que perdeu o filho e o filho, né, morto, entre aspas, que ele não morreu, dos compadres. O que acontece? O comissário, ele não acredita ali na história do comadre do Miguel dos Santos, que quer devolver um cadáver dizendo que foi enganado, porque o filho dele já voltou. E o irônico da história aí, né, onde está a graça também, né, além de tudo, onde está a graça da história, é que esse compadre, ele se vangloriava do filho não beber, mas o filho saiu com dinheiro e aí ele comprou a cachaça lá dele, e por isso mesmo ele se safou de ter sido ele lá no meio da explosão. Então, isso acaba sendo uma coisa bem cômica e bem irônica aí nessa narrativa, nesse conto. Tá. Então, o Miguel dos Santos Prazeres, ele vai encontrar ali esse compadre dando essa história e conversando, tentando convencer o comissário de que o filho dele não está morto, aquele cadáver pertence à polícia, porque o filho dele voltou e o filho dele está vivo. E, né, durante aí o trajeto, durante o conto, a gente vai ver muito presente essa relação com as cores, como eu mostrei lá para vocês, sobre a luz lá da basílica, também tem uma relação de quando o compadre vai soltar os balões, ele acha bonito porque é muito colorido, ele vai falar das fitas coloridas, sempre fazendo aí essa relação com as cores que vão muito além de nuances e tons, né? Então, gente, o Miguel dos Santos ele vai parar na cadeia porque ele acaba acordando na basílica lá, porque ele vai, entende-se que ele acabou caindo mesmo no meio do cortejo. Ele começou a se sentir mal por causa das bebidas, e quando ele acordou, ele já estava lá na basílica, e aí a freira, lá, as beatas, eles não vão entender porque ele está lá e vão achar que ele é uma pessoa que estava fazendo alguma coisa ali errada, estava querendo cometer algum furto, algo assim, ele vai parar na polícia também, junto com esse outro compadre. Então, aí o desenrolar da narrativa, né? E tem o final da história todo, mas como a gente não pode narrar tudo, então vamos aí, né? Encerrar já, dar uma conclusão. Pode passar para o próximo. Tá. Então, gente,
No decorrer, né, do nosso trabalho, de tudo isso que a gente viu aqui, que a gente estudou sobre as obras do Benedito, né, e sobre elas inseridas no pós-modernismo, né, e como foi a contribuição dele, né, interessante aí para a nossa literatura. Chegamos à conclusão. Benedito Monteiro é um autor ainda pouco explorado. As tendências do pós-modernismo elas se estendem aí em toda a sua obra, deixando-se entrever as mudanças ocorridas nestes 2 últimos séculos, tanto sociais quanto histórico-culturais. Ele vai representar essas mudanças aí que ocorreram com o pós-modernismo na esfera social e política aí nas obras dele. Nas suas narrativas podemos observar de forma singular as implicações de estar e ser o homem moderno, que busca aí compreender seus avanços e as suas limitações, como sabemos que existem, dentro do seu próprio tempo. Bom, para encerrar, eu ainda gostaria de deixar também a reflexão do nosso Agamben também, que cita o seguinte: contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Então, o que concluímos aqui, o Benedito Monteiro foi esse sujeito que conseguiu manter aí os olhos aí no seu século e não perceber as luzes, mas sim o escuro, porque a luz ela é bem mais fácil de ver, né? Então, ele consegue perceber aí mais do que isso. Então, gente, esse foi nosso trabalho. Obrigada pela atenção. E aí, as nossas referências. Muito obrigada.